Amém, bom dia, paz do Senhor. 皆さんおはようございます。主の平安がありますように、主の皆をたたえます。Hoje nós estamos na 11ª mensagem da nossa série de 私た mensagens ちのメッセージ録の今11回目のメッセージでございます。 que nós estamos tratando sobre o ano da mudança. 変化の年について語っているわけです。 E como já chegamos até aqui na 11ª, é importante nós vermos que olhar para trás é perigoso. 11回目にで一つ申し上げたいです。後ろを向くのは少し怖いです。 Estivemos vendo na semana passada, você lembra, nós falamos sobre o Pedro quando ele andava sobre as águas. 先週言いましたね。ペテロが水の上を歩いた時、 E andando sobre a água, enquanto ele olhava fixamente em Jesus, ele ia bem. ペテロが水の上を歩いてイエス様を見ていた時は良かったですけれど Quando ele も、 começou a olhar para o lado 横を ou ouvir o barulho do 見 vento, たり、風の音を聞いてみたり、 a agitação da água, 波が荒れているのを見てみたりすると ele afundou. 静まりました。 E hoje nós vamos 沈みました。 trazer um texto que é muito interessante. 本日はそのようなことを踏まえた上で本文を見ていきたい Mas と思い antes ま de す。 falar do próprio texto em si, eu queria Exato. falar de ontem. 本文になる前に昨日のことを少し話したいです。 Ontem a mensagem foi bem 昨 firme. 日メッセージは少し厳しかったです。 E eu estava sentado ali atrás, ali で bem no 私は cantinho, perto 後 do ろで estobo. ストーブの隣でこう座ってまし E た。 eu percebi que de vez em quando os irmãos olhavam para trás. で多くの人たちがね、たまにこう後ろ向いてるのを E 僕見ました。 eu olhei e falei, o que eles estão olhando para 何を見とるん trás? だろうなと思ったんですね。 Estão olhando para onde, né? 僕を見とるのかなと思ったん Até です。 fui lá, voltei, あっち olhei, 行 não ってこ tinha っち no 見 que て、いや olhar. 何もないのになと思ったんです E eu ね。 lembrei da そした mensagem. らメッセージのことを思い出しま Falei, し eles た。 estão olhando para trás porque eles não estão muito querendo assimilar a あ、 mensagem. このメッセージが少し嫌だから向いとるのかなって思ったんですね。 Porque é assim que funciona o ser humano. 皆さん人間ってそうなんです。 O ser humano tem a tendência de quando ele não gosta, ele olha para 人 trás. 間は嫌なことがあると Poxa 後ろを vida, 向くんです。 naquela outra igreja a mensagem era あ mais の教 leve. 会のメッセージは良かったのに。 Se eu não tivesse vindo, tivesse ficado em casa assistindo 家にいて Netflix, ドラ tava マ見てれ bom. ば良かったのに。 Olha, o outro pastor ele prega com mais あの tranquilidade. 牧師の方がちょ A っと落ち mensagem 着きが está あ me るのに。 doendo. メッセ O ージが que 痛い。 Deus está falando não é comigo, é com ele. 神様は E 私 olha じゃな para くて trás. あの人に言ってるんだって言って É a その人 nossa の方を向くんです。 tendência. これが人間の本性なんですね。 O ser humano, converse com alguém prestando atenção. 誰かと話したら分かりますよ A。pessoa vai dizer para você, como você diz, como você está? お元気ですかって Ah, 聞 eu いた tô ら。 bem, eu tô いや、 forte, 元 eu 気 tô ですよ、 estudando, eu 強 tô いですよ、 trabalhando. 仕事して Mas ますよ。 quando eu estava でも lá, ね、前はね、 lá era bom. よかったよ。 Quando eu tinha aquele modelo de あ carro の era 車乗って melhor. た時の方が良かったな。 Quando eu usava aquela roupa, eu me あの服 sentia mais à の時の方 vontade. がちょっと良かったな。 O ser humano tem a 人間ってい tendência う de の olhar は para trás. 後ろを向く動物なんです。 Para lembrar das coisas boas 良いことを思い出し e て、 também lembrar das coisas そ ruins, して悪いことも思い出しちゃうわけで fazendo す。 elas parecerem coisas 悪いことが boas. いいことかのように見えるわけです。 Percebeu isso em algum momento? 皆さんそれ気づいたことありますか、人生で。 Você encontra com alguém aqui no Japão, 日 irmão. 本で誰かに出会って、 O diácono sabe do que eu tô falando. いや、 Nós que アン chegamos シストリーさん primeiro. はね、私たち最初の時に来ましたから、私のことよく分かってるは Nós ずです。 viemos com uma mala Wadashitachi wa ne, vazia 何にも空っぽなキャリーケースに、い de coisas, や、物が何も com 入ってないですよ outra mala cheia de で、もう esperança. 一個は希望いっぱい E の o キャリーケー nosso ス持ってき desejo て、 era ganhar um dinheiro, Wadashitachi no comprar uma negai wa, casa, um carro, お pagar a 金をた faculdade e く voltar さん embora. 稼いで、車を買って、家を買って、大学を払って帰ることでした。 Foi muito ruim. 本当に良くなかったですよ。 Eu cheguei aqui ainda devendo. 私は借金してきました、この国に。 Muito ruim. 良くなかったです。 Mas você conversa, a pessoa fala, não, quando eu cheguei no で Japão も era ね bom. 話をすると、いや、日本に来た Quando 時は良か eu ったな cheguei っ no てみんな言うん Japão で era す。 bom. 日本に Naquele 来た時は、 tempo あの a gente 時は良かった ganhava とか、 bem, a gente 給 trabalhava 料が良かった、 bastante. 仕事もたくさんあった。 Era ruim. 良くな Era かったです、 muito 皆さん。 ruim. 本 Você era 当に良くなか obrigado った a です。 fazer uma trajetória de carga horária impossível. 意味のわからない時間働かされたんです、あの Não 時は。 tinha dinheiro pra nada, お andava de 金もないし、 bicicleta. 自転車だし、 Nós não sabíamos comprar nem óleo, nem leite. 油も牛乳も自分じゃ買えないような人生です Produto, よ。 loja de produto importado não あの tinha. 時輸入品を扱ってるお店なんて Televisão ないです。 brasileira, YouTube, ブ nada ラジルの disso. テレビも YouTube もなかった Não です。 tinha Keitai, não 携 tinha 帯も nada. ないです。 Você entrava no trem, não tinha um estrangeiro pra 電 você 車に乗る perguntar. と外人が一人もいな E い。 não だから sabia 誰にも何も聞
Quem けない。 sabia falar japonês? 誰も私たちの言語わからない。 Quem sabia falar arigatou gozaimasu? Todo mundo encostava で nele. 私 Falava, の "Ô, 中でね、 amigão." ありがとうございます言える人はね、みんなのヒーローですよ。 Era ruim, irmão. よくなかった Mas で nós す。 falamos, não, era bom. いやでもね、みんなね、 Era よ muito かった、よかったって言うん Aí で eu す。 lembrei do povo do そ Egito. したらエジプトの民のことを思い出します。 Ah, lá tinha あ alho. エジプトの時は Lá 水があ tinha った。 cebola. エジプトの時 Lá は era ニン bom. ニクがあって玉ねぎがあっ Era て、 escravo. いやよかったって、皆さん奴隷でした。 Era escravo. 奴隷だったんです。 Mas era bom. でもよかったっていうんです。 Olhamos para trás. 過去を見るんですね。 Gostamos de olhar 過 para 去が trás. 好きなんですね。 O ser humano tem a 人間 tendência は de olhar para o passado, 過去を見た時に fazer do passado o que Só no ele caco queria wo- que tivesse acontecido. 良いものかのように放送するんです。 Então olhar para trás é muito perigoso. だから後ろを向くっていうのは本当に危ないんですね。 E hoje, na mensagem de hoje, a 11ª 今日のメッ mensagem セ da ージ第 série, 11回目のメッセージですけれど o ano も da mudança この変化の年という題の第 nós 11 vamos 回目です。 usar o texto que está em Gênesis 19, 本文は創世記の19章です。 capítulo 15 em diante, vamos ver. 15節からでございます。 Amém? Todos encontraram? 皆さん見つかりましたか？ Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, que aqui se encontra, para que não pereça no castigo da cidade. Como porém se demorares, pegarão-nos os homens, pegaram-no, meu Deus, desculpa, eu vou ler de novo. 夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立たせていった。さあ立って、あなたの妻とここにいる2人の娘を連れて行きなさい。そうでないと、あなたはこの町の咎のために滅ぼしを尽くされてしまいます。 Eu mudei a versão, que essa versão minha antiga aqui é muito difícil. Vamos ver NVI. Verso 15, nós já lemos. 16. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as suas duas filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas onde você será exterminado. 彼らはためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手を掴んだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。 Será, se você olhar para trás, あなたが後ろを向いたら você morrerá. 滅ぼされてしまうから。 Não olhe para trás. 後ろを向いちゃダメだ Fuja. よ。逃げなさい。 Ló, você conhece a história de Ló. ロトの話は皆さん知ってますね。 Ló, ele estava com Abraão e estava muito bem. ロトはアブラハムと一緒に行って本当にいい人生を送ってました。 Abraão crescia em prosperidade e Ló ia junto com ele. アブラハムが経済的に成長するとともにロトはそれについていったんです。 Mas em um determinado momento, começaram os pastores de Ló a brigar com os pastores de Abraão. ですがある時になってロトの羊飼いたちがアブラハムの羊飼いたちと揉めるようになったんですね。 Estudiosos dizem que a esposa de Ló também não era muito favorável a Abraão. そして、学者たちはこう言います。ロトの妻もアブラハムのことはあまり好きじゃなかったというんです。 Que ela influenciava muito Ló e influenciava ele a tomar decisões às vezes contrárias à de そ Abraão. してアブラハムと敵対するように影響を与えてた時がたびたびあったと。 Então a história que nós lemos aqui não é simplesmente que essa mulher olhou para trás a primeira vez da vida dela. じゃあこの人が初めてこの妻が初めて後ろを向いたわけではないんです。 E ela ficava aparentemente o tempo todo olhando para trás. そして彼女がたびたび後ろを向いていたということですね。 Outro ponto que nós vemos na vida da esposa do Ló é que ela não cuidou da educação
ética e moral das filhas. そしてロトの妻の人生を見るときに娘たちに倫理観を全く教えていなかったということが分かります。 Porque vocês sabem que a mais velha embebedou o pai, se Mas a Ruth não deitou nasce com ele, extrema, se né? engravidou dele depois que 長 chegaram 女が父 aonde eles 親を fugiram. 酔っ払わせてその父親と性行為をして子供を産んだんです。 E ela ainda でしかも chamou a mais nova e disse: Você 次 também, 女を hoje 呼 é んであなた você. もしなさいっていうわけですよ。 Vamos embebedar o papai outra vez, você もう一 deita 度 com 酔っ ele 払 para わ você せて também そしたら ficar あなたを身 grávida. ごもるようにっていうわけですよ。 Porque senão nós não teremos で geração. なければその家族が途絶えてしまうから。 Da onde nasce um pensamento どっ desse? からこんな考えが出て De くるん uma ですか。 conduta não ética, これ não は moral, que 倫理 não 観、 aprenderam. 道徳観が全くない人から生まれる考え方です。 E elas, além disso, estavam em Gomorra, em Sodoma e Gomorra, que era considerado naquele momento o centro do antro da perdição do mundo. しかもですね、この世の末、世の終わりと呼ばれた町、この時代ですよ、ソドムとゴモラにおったわけです。 Mas Ló ainda era rico. でもロトはそれでもお金持ちでした。 Talvez muito rico. 本当にお金持ちでした。 E essa família, quando tem que sair de Sodoma, é porque Deus vai destruir a で cidade. この家族がソドムとゴモラから出なきゃいけないというのは神様がこの町を滅ぼすからなんです。 E o Ló ficaria pobre ao sair da でロ cidade. トがこの町出るときに貧乏になるわけです。 Porque os anjos não deram tempo dele carregar nada. Mas Era para Narabá, pegaram ele pela mão e saíram この見 arrastando. つかいたちは彼に荷造りをする時間を与えなかったんですね。手を持って引っ張っていったんです。 A cidade era tão depravada que durante a noite os Matiga homens da dore cidade dake tentaram estrupar os anjos. 悪い町かというと、この町の男たちが見つかいたちをレイプしようとしたんです、夜。 Imagina a depravação que 皆 estava さん、 nessa どこ cidade. まで落ちるところまで落ちた町ですよ。 Mas a esposa do Ló ainda Desga, queria ficar ロ vivendo ト ali. の妻はそれでもそこに生き続けたかった Ela んです。 ainda amava aquela posição ou as coisas que ela tinha naquele そ lugar. れでもあの場所にいた権力なのか物なのか分かりませんけれども、それが本当に好きだったんです。 Ela e Ló estavam saindo do caminho da destruição, onde cairia fogo do céu. 彼女とロトは天から火が降るその場所から逃げていたにもかかわらず、 Tudo seria destruído. 全てがなくなるわけです。 Mas ela não acreditou. でも信じなかった。 Ainda que os anjos vieram e 天使たち levaram が eles 来たの pelas に、 mãos. 手を連れて出て行ったのにもかかわらず、 E Deus deu a ordem através で desses 神様は anjos. この御使いたちを通して命令をしたのに、 Não olhe para trás. 後ろを振り向いてはならない。 Se você olhar para trás, você morrerá. そうでないと滅ぼされてしまうからって言うんです。 Ela não conseguiu. ですが信じなかったんです。 Quando Ló e sua família saíam de Sodoma para ser salvos da destruição, era ロトのそ momento, の家族と em um momento de livramento de 一個だ Deus. け神様からMomento de mudança, de recomeço, 解 de 放をもらったわけです。 transformação. 新しくされる。 É o que nós estamos falando. 私たちのようにこの変化の時だったんです。 Nós estamos falando que é ano de mudar, é ano de Claro, transformação nas Senhor. nossas vidas. Se nós ficarmos olhando para trás, nós não alcançaremos os nossos objetivos. 私たちが後ろばっかり振り向いていると、私たちの目標ができなくなってしまうわけです。 E Deus deu essa ordem para ela, talvez até com mais clareza e com mais dureza do que para nós. そしてもしかしたら私たちに言うよりも厳しく強く彼女に言った A のかもしれ ordem ませ foi ん。 não olhe para trás, Ushiro senão muku na. vocês morreram. Quem olhar para 向 trás い vai たら morrer. 死ぬぞと。 Para nós, Deus não falou isso. 私たちにとって神様はそんなこと言ってません。 Deus não falou para nenhum de nós, não 神 olha 様 para はね、 trás, que senão você 誰 vai にも morrer. 後ろ振り向いたら死ぬぞなんて言ってません。 Muda de qualquer forma esse ano, porque se você não 今 mudar, você 年 vai 変わら morrer. なければあなたは死ぬぞなんて言われてる人はいないはずです。 Mas você sabe que Desga. você pode não morrer, 死なないかもしれない mas けれども、 você está perdendo de desfrutar da vida あなた verdadeira が que こ Deus の lhe deu. 神様が与える誠の人生を味わえなくなってしまうのは確かです。 A família estava saindo da cidade e ia ter um novo começo, この家族はこの uma 町 nova から fase. 脱出して新しい始まり、新しい生 Mas 活 no が meio 待って do たんです caminho, ですが途中で ela olhou para trás. 後ろを向いてしまいました。 E aquele simples entre, そしてまあ entre aspas, 要は簡単な aquele simples olhar para trás 簡単な行動が mudou completamente o rumo da família.
家族の方向を完全に変えてしま A いました。 família que estava sendo guardada e protegida por Deus 神様に守られていたこの家族 agora が vai fugir 今度は逃げるんです。 e vai ser uma família que promove o incesto. そして近親相関の家庭になってしまったん Uma です。 família onde o avô também é o pai. おじいちゃんがお父さんであって、 Uma família onde a mãe de é tia do outro, que é irmão do filho dela com o mesmo pai que é o pai 母 delas. が姉であっておばであってっていう複雑な状況です。 Simples olhar para trás. Uma simples 後ろに振り decisão 構えた errada 振り返ったということ、この間違った決断によって mudou Handla niyo, completamente a direção que a família tinha que そ tomar. の家庭の方向性すべてを崩してしまいました。 Então nós temos que prestar atenção. だから私たちは注意深く見る必要があ Quem ります。 lembra da mensagem de ontem? 昨日のメッセージ覚えてる人 De どれだ quem け que い é ます a か？ culpa? 誰のせいですか？ A culpa é dele ou a 彼の culpa せ é いですか？ minha? 私のせいです A か？ culpa é do Ló, é da mulher ou ロ é ートの das せいですか？ filhas? 妻のせいですか？娘たちのせいですか？ Nós temos que pensar nisso. 皆さん考える必要があります。 Se ela não tivesse olhado para trás, como seria? もし妻が後ろを見てなかったら E se ela 何が変 tivesse わってたでしょう obedecido か a Deus, も como し神 seria? 様に従ってたら何が起きてたでしょうか E se ela tivesse もし não levado a família dela para Sodoma e ficado com Abraão, 家 como 族がソ seria? ドムとゴモラに行かずアブラハムと一緒にいたらどうなってたでしょうか Mas erraram. でも間違えたんで E す。 Deus vai e fala: そしたら神様が言うんですね。 uma nova oportunidade, 神 uma 様おっしゃ nova られます chance, tempo de 新しい mudança. 機会を与えよう Ano de 変化の時だ transformação. と Vamos mudar. 変わりましょうと E eu olho para trás. 私はそれでも後ろを向くんです。 Eu fui pesquisar na internet e eu queria saber 少し研 umas 究をして coisas みま sobre した essa história. この話について深く掘ってみたんですね。 E ali nessa região existem uma quantidade muito alta de sal. そしてこの地域ではものすごい量の塩が取れるん Inclusive です。 tem uma montanha lá que 80% da terra, do mineral da montanha é sal. でこの山のミネラルの 80% が岩塩です。 E também tem rachaduras na terra, que dessas rachaduras saem o betume, o asfalto. そしてこの地にはひびがあってそこからアスファルトが出るんですね。 E ali tem o enxofre, tá vivo ali, é muito forte o 硫黄 cheiro がとて e a も強いん quantidade です。 de enxofre. 硫黄がすごく臭く E てすごく nessa 強いんです。 região, às vezes, se encontram bolsas de enxofre que tem até 5 litros de enxofre dentro でた dela. まにですね5キロこう硫黄の塊っつって5キロぐらいの硫黄が固まったものが見つかる O ん que で que す。 aconteceu aqui? これ何が起きたんですか？ Caiu fogo do céu. 簡単です。天から Fogo e 火が落ち enxofre て硫黄 caiu と do 火が落ち céu. て O que o fogo e o enxofre não そ queimou, o して sal 天と queimou. 炎と硫黄によって燃やされなかったものは塩によって焼かれて、 Historicamente falando, não estou falando só da もう Bíblia. これは聖書的な話じゃなくて歴史 Biblicamente 的に言って falando, ます。 isso aconteceu. 聖書的には完全に起きまし Historicamente falando, é ですが possível. た。歴史的にこれが認められるわけ E です。 Joséfo, dos maiores Você- escritores judeus, ユダヤ人作家のヨセフという方が歴史 ele 学者のヨセフ disse: が Eu vi こう a 言っていました。 estátua da mulher de Ló. 私はロトの妻であったその石の柱を E 見た。 também alguns pais da igreja escreveram no primeiro século, nomearam uma pedra que eles disseram Lot no wife. で教会の教父たちも第1世紀頃にですね初代の時期にこのようにある石の岩塩にこう名前つけたんです。ロトの妻という名前の。 Colocaram lá o nome da pedra, Que é a nome? mulher de この Ló. 岩塩はロ Porque トの妻であるはず parece だ a と。 figura de uma mulher naquela direção que os あっ anjos ちの estavam indo. ロトが逃げた方向に走っているそういった岩塩があったんです。 Mas tudo 岩があったん bem, です se ela tivesse só virado sal. で石になっただけならまだよかったんですよ。 O problema é que você não vira só Mondai wa- sal, irmão. 石になるで終わらないわけです O よ。 problema é que a sua decisão errada faz com que Anata no outras decisões machigata erradas sejam handan ga desencadeadas. 他の間違った判断を生む連鎖になるんです。 Erro leva a 一つの outro 間 erro, 違いが違う間違いにまたつ que いて leva a ま outro, た違う間違い que に leva a また outro, 違う e 間違い vira uma に bola de neve. そしてそれが雪だるま式に含まっていくんです。 Se ninguém parar 誰も止めなければ Destrói tudo para 全てを frente. 破壊してしまいます。
como uma bola de neve. 雪だるまのように。 Você vê como é que わ é. かるでしょ、雪崩のように。 E Deus não quer isso para nenhum de 神様が nós. そんなことを私たちに望んでいるわけがありませ O ん。 que Deus quer é nos tirar 神様 dessa は zona de 私たち destruição. をその破壊から救い出すことを望んでお O ら que れるんで Deus す。 quer é nos tirar desse Kami-sama wa sistema 私たちを destrutivo. その破壊のシステムから取り除かれようとするん O です。 sistema está tão シ destrutivo ステムが que どれだけ破壊なのかというと、 estão calculando que essa geração que está vindo agora depois de 次 nós 私たちの次の世代は não conseguirá sobreviver. 生き残れないであろうと言われてます。 Não sabem nada, 何も知らないか não ら。 conseguem nada, 何もできないから。 não tem possibilidade de 可 nada. 能性がないから。 Quando papai e mamãe não お estiver, 父さん o とお mundo 母さんがいな para, くなったら世の中が止まると。 porque não sabem fazer で nada. きないから。 Mas, pior, で、それだけではないんです。 você vê estudos e você vê vídeos e você vê notícias de crianças de 13, 14, 15 anos que News estão com oを見たり、 cérebro cozidos, いろいろ cozinhando. な学会の雑誌を見たりすると、13歳、14歳、中学生ぐらいの子供たちの脳みそが焼けているという報告があるわけです。 Eles vivem num mundo virtual sem perceber o mundo 彼らは real. この現実世界から逃避してしまってデジタル世界の中に生きているわけで E isso é até legal se você す。もちろ pensar ん em 考え game. たらね、 né? 面白いですよ、ゲームって考えた Tem ら。 game que eu そうい vi う um rapaz ゲ jogando ー uma ム vez, があるん eu です。あ não る子 sei が o やっ nome てて desse ね、名前 game, わかりませんけど、 que parece vida い real. や本当に実 E 生活みたい você ですよ。 entra lá no game, ah, ゲームの entrei. 中入って、お、入 Eu った。 sou o cara いや、 e eu tomo as decisões. 私がこうやってて、こうやって判断を Ah, して a って polícia vem 警 vindo. 察が来た。 Vamos cumprimentar a じゃあ警 polícia. 察挨拶しよ Nós う。 somos os mocinhos. いい人だから私は。 Ou não. それか、いや違う。 Não, nós somos o bandido. Vamos 私は fugir da polícia. 犯罪者だから警察から E 逃げ você よう。 entra num 逃げ carrão, て foge 車 da に入って polícia, 警察 você から逃げ atira, て você mata, で você 撃っ rouba, て você 殺 casa, して盗んで você 結婚し larga. て O que 離 você 婚して quiser. 何でもできます。 Tudo dá. 何でもできる Tô。precisando de dinheiro. お金が欲しい Ah,。tem uma caixa aqui. Ó, Oh, o carro agora. tem dinheiro. Ó, o peguei carro dinheiro. agora. É fácil. 簡単です。 Ah, mas eu matei a pessoa. 人を殺しちゃった。 Tudo bem, a polícia não 問 vai 題な te い。警 pegar. 察には Nós 捕 vamos まらないから。 esconder, esconde. 隠せ Eu ばいい。 roubei o banco, dá, Já Diogo. fez a- Eu caso, eu separo, eu tenho 銀 filho, 行 eu 盗 tenho んだ。 outro, eu 問 caso 題 de ない。 novo. 結婚し Eu て子 faço 供 o 産ん que で eu 離婚してま quiser. た結婚して子供産んで何でもできるんです E。no final, 最後に eu desligo a televisão テレ e ビを vou 消して jantar. ご飯食べに行く A んで janta す。 tá pronta. ご飯できてるか Só ら。 que aquilo ficou Eu plantado mandei na lá. minha mente. 脳みそにそれが植え付けられてしまったんです。 Então eu já começo a viver aqui como se eu estivesse lá. だから私はここの実世界にいるんだけれどもデジ E タル世界にい quando る o よこ pai のように生きるん pressiona, です。 quando a mãe で、 pressiona, お父さん quando に何 a か言われ vida て、お母さんに言われて、 pressiona, 人生に何か言われた時に ele volta pro game. ゲームに戻ってしま E う。 no game eu posso で tudo. ゲームでは何でもできる。 E quando ele não そ gosta, して嫌だった時は ele olha pra trás. また後ろを見てしまう。 Lá era melhor. あっちの方が良かった。 Lá é melhor que あっ aqui. ちの方がこっちよりいいんだ。 Levanta, toma a tua mulher e tuas duas filhas, capítulo verso 15, 15節にこのよう que に書いて aqui あります。 estão para que não pereça na injustiça dessa cidade. さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなた方はこの町の咎のために滅ぼされ尽くされてしまいます。 Sodoma era uma cidade marcada pela culpa, pelo pecado, pela corrupção. ソドムっていうのはこの罪悪の Deus 罪でした。 decidiu destruir a 町でした。 cidade. この町を滅ぼすことを神が決められたんです。 Mas antes, ですが、 por apelo de Abraão, ア resolveu ブラ tirar Ló. ハムの祈りがあり、ロトを先に出そうと決めたんです。 E isso mostra o coração de Deus. これが神様の心を表しているんですね。 Deus, antes de trazer o juízo sobre qualquer situação, 神様はどんな状況であろうが、その審判を下す前に ele oferece uma saída. 逃げ道をくださいます。 Deus oferece uma saída. 神様は逃げ道をください Ele ます。 abre uma porta. 扉を開いてください E ele diz: é por そ aqui. して言うんです。こっちから来いで。 Vem por aqui. さあ来なさい。 Faça isso. さあやりなさい。 Filho, não despreze o conselho dos Guarda seus com- pais. こういう親の助言をないがしろにしてはならないと。 Nós todos não deixemos de ouvir os conselhos bíblicos. 私たちみんな聖書的な助言を聞こうじゃないですか。 Pais, não irritem e não provoquem seus filhos, porque Você- isso pode gerar um pecado 父 no と coração 母は子 deles. 供たちを怒らしてはならない。それが彼らに罪をさせてし E まう可 aí 能 a 性がある Bíblia からだ。 está cheia de conselhos. 聖書にはいろいろな助言があります。 Obedece, 聞きなさい。 segue, 従いなさい。 presta atenção, abre 注意し teu なさい olho, 目を開き porque なさいとかね。 depois do conselho só sobra o なぜ juízo. ならば助言の後は審判が来るからです。
Deus tira-nos dos ambientes, dos hábitos, dos caminhos que vão destruir a nossa vida. 主よ、私たちの人生を破滅する、破壊するその場所から私たちを取り除いてください。 Mas Ele te puxa pela mão e fala, não olha para trás, です vai が神様が embora. あなたの手を引っ張って見るな、逃げろと言うんだけれども Quantos de nós aqui éramos ou somos? この中でど Não れだけ éramos, の人たちが somos ex, 元いろいろですね。 ex-fuminho, Pois, né? ex-pinguinha, Moto ex-briguento, Moto- ex-ladrão, ex... 喧嘩、 é, 元泥棒、 sei lá, もう何でもあり tanta ますよ。 coisa 本 que 当に。 nós fazíamos que dá vergonha de falar. 今では口にするのが Nós 恥ずかしいぐらいのことをね、 éramos いろいろしてきました。 Não fazemos Mochi, mais. senhor. Nós não olhamos para も trás. う後ろを見ません。 Porque alguém que Nada desse fumava, ou que Soreva, injetava na Tateva. veia, ou que bebia, Tabaco se chudo da fizer pessoa. outra vez, Maiaco chudo da cai e pessoa. volta ao que era. アルコール中毒だった人はもしかしたらまたそれをしてしまうと戻ってしまうかもしれ O ない。 pecador que se converteu a Cristo e agora é 罪人が ex, 悔い改めてキ ele リスト não に tem 改心したもの oportunidade が de olhar para trás. 後ろを見る機会は Porque se な ele いんで olhar す。 para trás, o もし passado 後ろを見てしまった puxa ら ele, 過去に derruba 引 ele っ張ら e れてしまうんで maceta e す。そして massacra 踏み outra つけられて vez. しまうんです、また。 E outra vez nós vamos virar そ sal. してまた塩になってしまう E んです。 depois dessa decisão その決 destrutiva, 断、判断 tudo の que está à 後、 sua volta vai cair. 周りのものすべてが崩れ落ちます。 Tudo à sua volta 周り cai. のものすべてが崩れ落ちます。 Um erro teu e あなたの tudo 間 à 違い sua 一 volta つで cai. すべてが崩れ落ちるんです。 A mudança exige uma decisão e uma obediência. 間違い、変化っていうのは決断と、そして従順っていうものがついて回るわけです。17節ですね。 Escapa pela tua vida e não olha para trás. 命がけで逃げなさい。 Gente, 後ろを振り返っていけない。 tão simples. 簡単じゃないですか、皆さん。 É tão simples. とても簡単じゃないですか。 Larga o que você está fazendo de errado e não あ queira なたが fazer している間違 mais. ってることはもうやめてもやらなきゃいいんだと。 Não olha para trás, Ushiro não nuku na. aprecia o passado. 過去を欲しがるなと。 Muda o teu futuro. 未来を変えろと。 Prepara a tua vida. 人生を準備しなさい。 A ordem era simples e Conta-me, não foi canta-me, obedecida. Não Não era era complicado. 難しくなかったんです。 Você lembra do Naamã? ナーマンのこと覚えてますか、皆 Os さん。 servos dele chegam e falam: しもべたちが来て言ったんですね。 Pai, por favor, Titio. ouve o profeta. 預言者を聞いてくださいと。 Se fosse algo difícil, o senhor não 難 faria? しいことだったらしてたじゃないですか。 Agora, porque é fácil, o senhor não vai 簡 fazer? 単だからしないっていうのはどうですかと。 Quando Deus pede algo difícil, o 神 povo 様が faz. 難しいことをお願いするとみんなします。 Olha lá no Brasil, Brasil, sobem escadarias gigantes de joelho. ものすごい高い階段を膝で上がっていくんですね。 Não é o Deus que pediu. 神様そんなことお願いしてないですよ。 Algum homem falou: se você subir de 誰か joelho, 人 Deus 間 te が言ったんです perdoa. よ。膝で上がれば神が許すって。 Se eu não estou enganado, na Filipina, Acho que a eles Filipina deu, né? se chicoteiam até desmaiar. 自分気絶するまで自分を鞭打ちするんです。 E depois desmaiam porque Que eu estou Jesus desse fazendo motivo. algo para そ Deus. したら É 神様に difícil 捧げてるから demais って isso. 難しいことするんですね。 Aí homens entram em mosteiros e ficam presos a vida toda, そして 40 anos, 男が 50 修 anos, 道院に入って40年、50年そこから出ないで sem す。 falar com ninguém, 誰とも話 sem しません。 contato com o mundo だ externo, 外とは一切何もしない。 comendo um pouquinho, bebendo um pouquinho de ちょっと água, 食べてちょっと飲んで só rezando, rezando, 祈って祈っ rezando. て祈って祈って祈って É difícil, 難しいで mas すよ。 faz. でもするんです。 Mas quando fala fácil, não quer でも fazer. 簡単なこと言うとしたくないんです。 Obedece. 言うこと聞いてください。 Não olha para trás. 後ろ見るな。 Obedece. 言うこと聞け。 Só isso. それだけだ。 Não precisa mais とい nada うことなんで disso. す。他に何も必要ないんです。 O passado pode 過去は paralisar ou mudar o nosso futuro. 私たちの未来を変えることもできるし、 Como 麻 assim? 痺させることもできるんです。 Como assim? Dois O passado modelos, já tá? está passado. 過去は過去じゃないかと。 Sim, そうです、もちろん。 mas agora Esse já já- passou o que eu acabei de falar. 今さっき言ったことです。 Entendeu? Entendeu? Mo Não yuta. entendeu? まだわからんですか？ O que eu 言ったこと acabei de falar, se Watashi ga você mou yutta entendeu, já koto ga ficou no passado. わかったかわからんかはもう過去なんです。 Esse passado tão presente もう aqui, 今さっきだけど過去なんです。 dessa decisão que você vai tomar agora, 今あなたが取るこの決断、 pensou alguma coisa? わかりました E か？ já é も passado. う過去です。 Esse pensamento que foi Ah, não, tá, presente, tá, que já é tá, tá, passado tá, 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 agora, esse passado recente, 今の現在にとってそれは過去であ ele る。 pode mudar o teu futuro. それがあなたの未来を変えることができるわけです。 Sabia? 知ってましたか？ Vou dar um exemplo muito 一つ simples. 簡単に例え Muito ます。とても simples. 簡単に例えます。 Passei o sinal vermelho. 赤信号。 Eu tô com o carrão do Hiro. Pá, ヒロの車で passei バ o sinal ーッと行きました。 vermelho. A polícia ligou. 警察がね Bom, サイレン鳴らしました。 eu tenho a decisão de parar ou de fugir. 止まるか逃げるか選べますね。 Essa decisão do meu presente, que já já vai ser meu こ passado, の
ぐ過去 Ele に pode なるで mudar あ o ろ meu う判 futuro. 断が私の未来を変えるわけです。 Parei. 止まりました A polícia chegou. Já tomou uma chance, mas, basta. 何したか 1万円罰金1万円 vou ter que fazer um arubaito, pagar a multa バイトして1万 e 円払えばいい resolver o わけですよ problema. Fugir. 逃げました Prendeu. Tá Já errado. vem 10 carros de もう polícia. vão 10台 cercar パ pro トカー lugar. が来るわけですよこうやって Aí eu vão me parar e fui preso. Mudou meu 捕 futuro. まりました未来が変わったわ O けです meu passado agora Watashi no fez com que eu kako tivesse ga- preso. 私を O 逮捕 meu した passado fez com que eu 私の saísse 過去 assim に na よって televisão. 私がテレビに出るわけ O です meu passado Bandai-cha agora me deu uma ficha 私の過去 criminal. が前科者にしたんです私を Outra coisa. Outro Opa, exemplo Nani muito ga arimasu simples. Esse aqui é para quem é casado. これ結婚してる人に言いましょ Discutiu. う口論しました Discutiu por Quem causa gostou? da cebola. 玉ねぎのせいで口論です Discutiu por causa da cebola. Tamanegi Vai da- dormir sem falar. じゃあもう寝る時も話さ Dorme ない na sala, dorme na cozinha. リビングで寝て No outro dia, não, não キッチンで falou 寝て comigo, 次の também 日 não も falo あいつ também. が何も言ってこない Olha 私も só, 言わん o って言っ seu てなるわけです passado, presente そ aqui, し logo てそ esse, の過 tá 去 só が mudando seu futuro. どんどん未来変えていくわ Passou け uma です semana, 1週 passou 間経 duas, って2週間経っ aí agora você て tá divorciando. はい離婚 E です daqui a pouco tá casando com 離 outro. 婚協 E 定 daí し casa て com また outro, 違う人 depois 結 com 婚して outro, 違 depois う com 人 outro. 結婚して違 E う o 人 cara 結婚 também して fazendo a mesma で coisa. 男も同じこと E で em す todo また lugar 結 que você 婚 vai して passando, você ど vai こに deixando 行 um こうが filho. こうやって子供を置いていくんですね Você mudou tudo na sua Jinse volta. ga Você zenbu quebrou kawarimashita. tudo por causa de uma cebola. 玉ねぎ一つのせいで Por causa de uma cebola. 玉ねぎ一つのせいで É assim. ここが始まりなんです皆さん É fácil para destruir. 壊すって簡単です Difícil é construir. 作るのは難しいんです Irmãos, vocês sabem que nós trabalhamos, nós temos uma empresa que faz serviço. 皆さん pros outros. 私が仕事してることは皆さん知ってますね仕事を法人組んで会社でやってるの E 皆さん知 nós, ってますね da nossa empresa, ela destrói e ela também 私た constrói. ちの会社っていうのは、解体もするし建築もします Sabe qual que é o mais ど fácil? っちが簡単か分かりますか Alguém se arrisca a dizer 皆 qual que さ é o mais んどう fácil? ですか意見言ってみてください Destruir. 解体ですよ É も facinho. のすごく簡単です Destruir, a gente chega lá, ó. 解体っていうのはね Rapidinho, nós botamos す tudo ぐ no chão. に全部倒します Vai じ construir. ゃあ建築はどうですか Você construiu uma vida de 30, 40 anos, 30年 bloco 40 por 年 bloco, 一 prego つ por 一つ prego. 柱を E 立てなが agora, ら em 作 uma ったわけです decisão, você 間違 destrói った判 tudo. 断一つで全部が水の泡です Então, quando Deus te diz é ano de 神 mudar, 様があなたに abre 変 o teu 化の olho, 年だと言われたのであ presta れば atenção. 目を見開いて Vai 聞いてくだ precisar さい Deus vir mandar anjo para te 神様ご自身 arrastar pela が mão. 天使を送って引っ張っていく必要が Vai あるんですか precisar Deus descer do céu e 神様 falar: が天から Não 来 tá られ vendo て que eu tô falando com 見え você? ないのか今話しとるのがって言わせるんですか Vocês sabem aquela história que eu acho que é uma história, não sei se é verdade. Teve uma enchente こういう話があるんですね本当かどうかわかりません洪水が起きました e o irmão religioso, aquele bem espiritual, estava no telhado de uma で casa. この宗教家のね本当にスピリチュアルなこの兄弟が屋根に上がったんです Chegou um pescador e falou: そしたら Tá tudo bem aí? 漁師さんが来ましたおい大丈夫かって船に乗ってます mais ou 洪水 menos. だから Entra aqui, vambora. じゃあいや船おいで帰ろうって言うんです Não, não se preocupa. そしたら兄 Deus 弟が vai 言うん me です大丈 salvar. 夫神様が私を救うから Deus vai me salvar. 神 Pode 様 ir. が救うから O 大丈夫 pescador foi embora. そしたら漁師さん帰りました Aí vem lá o bombeiro com a lanchinha, pá, vê o cara encosta, entra, vambora que tem que で pegar. その後に消防が来てジェットスキーで来て早く乗れ次に行くからって言ったら Deus vai me salvar, 大 pode 丈 ir 夫 embora. 神様が私を救 O うから bombeiro passa um rádio e fala: Ó, o cara não quis entrar, そ pega し ele た lá ら de 消防士 helicóptero. さんがいやもう Vem ダメだから helicóptero, solta a ヘリコプター cordinha, 送っててヘリコプター送るわけ Ele です empurra a ね cordinha pra fora. そしたら大丈夫 Deus 大丈 vai 夫 me ヘリコプタ salvar, ーなん pode て ir いら embora. ない神様が私を救うからって言うんです A enchente subiu, o cara morreu そ afogado. したら洪水がなって Quando 彼 ele は chega 溺 no れ死にました céu, 天国に着いた時 Ele に olha pro anjo e この falou: 兄弟 "Olha, が見て eu preciso falar com ち Deus. ょっと神様と話したいだけどって言うん Por ですね quê? でなんでだと Eu confiei nele. 神様信頼したの Eu に tava lá no telhado. ずっと屋根で待ち Eu 続けたの orei, に eu 祈ったの esperei, に eu tive 待ったのに convicção. 私は E ele 確 não 信 me してたのに salvou. 神様が救ってくれなかったじゃないか Aí o anjo falou: Não fala isso não, そしたら rapaz. 天使がね Você そんなこ falar と isso, 言う Deus の vai ficar bravo こ com んなこと言っ você. たら神様にどっちかられる Ele ぞ mandou o pescador, mandou o Deus bombeiro te da oculta. lancha, mandou um helicóptero. ヘ E リコ você プ não ターも送っ quis. たしジェットスキーも送ったのにあんたが拒否者じゃない Você か tava esperando o quê? 何を待ってたんだ Que Deus descesse 神 lá 様 para te ご自 pegar 身から pela 来られ mão? て手を引っ張るのを待っとったんですかって Você tá assim, irmão. こういう人生を皆さん Eu tô 歩んだら assim. ダメですよ Nós estamos adormecidos私たちね、 nas trevas. 暗闇の中で寝ぼけてしまったらダメなわけですよ Nós estamos ali adormecidos no Sodoma e no ソド Gomorra, ムと achando ゴ que モ tá ラの tudo 中で legal. 私たちが全部いいなって思っ E たらダメな Deus んです manda um, manda outro, o outro fala, 神 o 様が outro 送 fala. ってまた送ってまた言う人を送 E a って mudança não でも変 acontece. 化が一向に起きな A い transformação não acontece. 変化が
起きないんです。 Você não cresce, 成長が não ない。 avança, não 前 evolui. 進がないんです。進歩がないんです。 Tá faltando alguma coisa. 何が足らないんでしょうか。 A mulher do Ló virou sal, né? ロトの妻は塩になりました。 Aí eu fiquei pensando, 私はね、考えたんです。 nós não vamos virar sal. 私たち塩にはもちろんなりませんよ。 É muito difícil. 本当に難しいと Seria 思 um います。 milagre extraordinário nesse ものす momento. ごい奇跡が起きて E な não んか tem 起きま por した。 que Deus そ fazer して神 isso. 様がそんなことする理由もないわけです。 Mas nós podemos ser a lembrança de alguém. ですが私たちが誰かの思い出になってしまうことはありますね。 O cara que não fez nada por ninguém. 誰のためにも何もしなかった人。 A mulher que nunca promoveu nenhuma situação para poder ajudar ninguém. 誰も助けなかったあの女性。 Ou lembrar, o meu pai não fez nada na minha また vida. はお父さん何もしてくれんかった。 Eu não quero ser como ele. お父さんみたいにはなりたくない。 Pode ser essa lembrança. かもしれませんね。 Ou você pode ser a lembrança daquele そ filho. れか Irmãos, eu fiquei chocado com o que eu vou contar para 僕今から vocês. 言うことを聞いてね、ショックを受けました。 Eu ouvi um pai falando para mim, meu filho morreu. あるお父さんがこうやって言ったんですね。息子が死にました。 Eu falei, eu sinto そ muito. したらとても残念ですって伝 Ele えたんですね。 falou, そしたら não, ね、 não sinta, pastor. 残念じゃないですよ先生って言われました。 Ele estava provocando a Deus. あの子はね、神様の怒りを買ってたんです。 Deus só o tirou para não piorar a situação. これ以上悪くならないように神様が取り除いたんだ。 Pai falando isso. 父ご自身が自らの子に Quando teu filho fica com Sim, febre, tem você fica 子供が desesperado. 熱出たらみんなおかしくな O るでしょ。 teu filho manca, você quer ver a sola do pé dele, quer 子 ver a 供が unha 足 se não 傷 está ったらなんで encravada. かなって言 Você って quer 見 ver る a わけですよ。 cintura, quem que te bateu? もし誰が叩かれたかって見るわけです。 pai chegar e でも falar, そのお não 父さんがね、 sinta. 先生、残 Ele 念がらんで estava ください。 provocando a うちの Deus. 息子は神様の怒りを買ったんです。 Deus o tirou. だから神様がこれが悪化する前に取り除いた、それだけの話ですと。 Não vai longe, irmãos. 皆さんどういうことですか O これは Eli ontem, o Eli, lembra do Eli de 昨 ontem? 日見ましたね、エリ祭司。 O Eli, ele caiu da cadeira e エリ morreu 祭司は椅子から落ちて quando 死 os んだ。 caras deram a notícia que o filho dele tinha いつ morrido. ですか？息子たちが死んだと言われた時でしょ。違いますよ。 Não, 違いますよ。 seus filhos morreram. 息子たちが死 E ん o だ Eli。tá lá. エリは産んで、 E そんで levaram a arca. Pum, caiu e morreu. Onde? Ele tava preocupado com a 契 arca. 約の箱を持ってかれたって瞬間にエリ祭 Porque 司死にま os した。 filhos ele já tinha エリ aberto 祭 a 司は mão. もう息子たちのことはもう Não dá 何も mais. できないと。 Eles já provocaram a Rebanhaste Deus Deus. muito. もう神様の怒りを Deus どれだ vai け買ったん matá-los. だ。神様がいつ殺してもおかしくない状態だと。 E aí quem tá lá na internet diz o quê? O Você pastor nem todo tá mundo falando que né? Deus vai matar 神 os 様が filhos do 殺すって Eli. なんで言うんですかって言うんです。É isso aí、もちろんです。 Bíblia. 神様殺すんですよ。 O 書いてあるじゃ Deus ない da ですか。 vida também é o Deus 命の que 神 tira a が vida. 同じように命を O 取り除 Deus く da 神です。 vida é o Deus que mata. 命を与える神がま Por た que 殺 não? É す神 dele. で Ele fez, ele 神のも criou, のだ ele から。 deu, ele す。 tira. 神が作って神が与えたんだから神が取っていいのは当たり Desobedeceram, 前です。 desrespeitaram, desonraram. 彼らは O 神様に Eli 不敬を働い Não て神様に従わ sentiu なか a ったん morte です。 dos filhos エリは息子 como たち ele が死んだ sentiu こ a と perda da arca. とその契約の箱が取られたこの2つの残念度っていうのは Aí 全 eu く te 比べ物にもならないわけで pergunto, す。 eu te pergunto, ですから皆さんにお聞きします。 e você? あなたはどうですか？ Você quer lembrar das coisas e falar, eu influenciei essa vida. 物事を思い出して私がこの人生この人 Eu に影響を与えたん abençoei だ。 essa família. 私はこの家族を祝福したんだ。 Eu ajudei a construir essa 私がこの igreja. 教会作るのを助けたんだ。 Eu ajudei a construir essa 私が escola. この学校を作るのを助けたんだ。 Eu levei aquilo, eu trouxe. 私はねあれを持ってってこれを持ってきて Aí você morre. であなたは死んで E os outros dizem, 他の人が uau, いや vai fazer falta. ー残念だな E agora? どうしよう Quem vai nos ajudar? これから誰がやってくれるん E だろう agora, quem será por nós? 誰がこれから助けてくれるんだろう Como pode uma pessoa tão boa, tão あんな prestativa にいい assim ser 人 recolhida が tão 死んじゃっ cedo? たかこんなに早くって Pense um pouco. 皆さん考えてみてください Ou você vai ser só uma pedra de それ sal. かあなたがただの潮の柱になるんでしょう Uma か pedra de sal que o 潮 vento の bate 柱です e vai 風に吹かれ despedaçando て ela. 少しずつかけていく É sal. か Quando 塩ですから chove, 雨が降ったら ela se desmancha. 少しずつ溶けて Não tem mais nada. もう何にも Não 残ら sobrou ないで nada. す Tudo que vai sobrar para nós 残るものは é a lembrança. 記憶だけです Como que você quer ser lembrado? さあ記憶どのような記憶がいいですか Como que você espera ser lembrado? どのような記憶を望みますか
Tem gente que você encontra e fala, como é que você se converteu? あなたね、どうやって受け入れたんですかってこう聞くとね、 A minha avó me levava na 私のお igreja. ばあちゃんが私を教会に連れてったんだっていう人がいますね。 E depois, quando eu fui adolescente, 私が青年期に ela me forçava a ir com ela. おばあちゃんが無理やり連れてったんだと。 E agora ela já não tá mais そして aqui 今お comigo. ばあちゃんはもういない。 Mas eu tô firme. でも nisso. 私は教会に根付きましたと。 Quanta gente fala isso? 多くの人がこうやって言ってるでし E ょ。 quantas pessoas falam pra でも você, 逆にね、 eu tive que ir pra igreja porque veio um missionário lá, não sei da ど onde, こ me どこの宣 evangelizou. 教師が来て私を、ね、 Porque 教会に ninguém ao 教 meu 員になって  redor me levou pra 周りの igreja. 誰も教会に連れてってくれなかった。 Você não tá no nome do testemunho de ninguém. O seu nome não tá あなた lá. の名前はね、誰の証にも Se, 使われない se 100 pessoas ao seu redor escrever uma biografia, o seu nome não aparece em nenhuma. 100人の人たちがね、自分の証を書いたらそこにあなたの名前は一個も出てこない。 O que você tá だ vivendo? ったら何の O que 人生を生きてるんですか。 você tá だったら fazendo? 何をしてしまったの Você か。 tá deixando a vida passar, tá perdendo seu tempo, tá 人生 destruindo o seu ただ tempo. 通り過ぎるだけで時間を無駄にしてませんか。 Nós precisamos fazer parte 皆さん、 do que Deus está escrevendo. 神様の歴史に名を刻む必 Eu 要 vou がありま terminar す。 só falando aqui o que eu falei no começo. 結論はね、序論と一緒です。 Joséfo, um grande escritor judeu do primeiro século. ユダヤ人歴史家のヨセフが、 Os pais da igreja do primeiro século. そして第1世紀の初代教会、教父たちが、 Os homens que formaram a igreja. 教会を作った人たちが、 As mulheres que viveram a igreja. 教会を生きた人たちが、 O povo que trouxe a igreja de Cristo até 2026. キリストの教会を2026年まで背負ってきた人たちが、 Quantas vidas foram gastas para que ど isso れだけの acontecesse? 命がこれに使われましたか。 Quantas famílias foram resgatadas? どれだけの家庭が救われましたか。 Quanto povo foi どれだけ resgatado? の人々が救われましたか。 Pessoas que viviam da pior maneira possível. 本当に最悪の人生を生きていた Hoje 人た são ち、 homens e mulheres de 今は Deus, 主の子である criando seus filhos dentro da 子供 casa た de ちを Deus, 神の宮の中で育て levando て、 esperança onde não há, 希望がないところに希望を持っていく。 levando paz aonde há desgraça, 破壊 levando しかないところ palavra に aonde há 平安をもたらし、 destruição. 御言葉を持っていき、 E eu? その時考えてください。私は今どこにいます É か。 ano de mudança, irmão. 変化の年でござい Se ます。 você tá bem, muda para melhor. あなたが今いい状況ならもっと良くなろうじゃないです Se か。 você não tá bem, 良くないんだったら、 começa a mudar. さあ良くなりましょう。 Se te foi feita uma proposta も de し Deus 神様から何か言われたのであれば、 e você aceitou, そしてあなたがそれを受け取っ por たの que であれ você não ば、 está cumprindo? なぜそれをちゃんとしないんですか。 Veja bem, eu não estou dizendo se você não foi chamado それ por はね、 Deus. 神様に呼ばれてない人の Se ために você 言っ não, てない quem んで não す。 foi chamado por Deus, não 呼ばれ interessa. てない人には関係ない Quem não 話 foi です。 chamado por Deus 神様 vai に呼ば só れてない seguir 人 quem は foi chamado. 呼ばれた人の後ついて Eu いけばい estou いんです。 dizendo daqueles que foi chamado, 神様に呼ばれた人たちのこ aqueles とを que 言ってま foram す。 chamados para poder levar o この evangelho 福音 e を ajudar 持 outros. っていき他の人たちのために使えるように呼 Por ばれ que た人 você たち、 não cumpre o seu chamado? なぜその飯に Porque 従わないん dói, ですか。 porque 痛い tem で que すか。 largar a riqueza, 富 porque を tem 置 que かなきゃいけ largar ないです eu, か。 porque 私を tem 置 que かなきゃいけな largar いです o か。 meu sonho, 我を、自分 porque を、 tem que largar as 夢を minhas 捨てなきゃいけない。 coisas. 物を捨てなきゃいけない。 A mulher de Ló ロトの妻は pensou nas coisas, 物を pensou 考え nas ました pessoas que ela 人の estava こと tendo を que 考え largar ました。 e acabou tudo. すべてを失 E いま ela した。 destruiu a própria família. そして自らの家族を破壊してしまいました。 Ela destruiu até a família dela, 自分の家族を、 além de destruir sua própria vida. 自分の人生だけではなくて、 Ano de mudança, irmão. 皆さん変化の年です。 Nós chegamos em março. 3月 Restam ですね。 ainda 9 meses. まだあと9ヶ月あるわけです。 Como é que vai ser esses 9 meses? 9ヶ月どうなりますか。 Que Deus nos abençoe. 神様の祝福がありますよう Que Deus nos dê coragem. に、神様が勇気をくださいますよう E que você decida e obedeça. に、そして正しい判断と決断をして Ou 従ってください。 não. それかしないか。 E aí Deus envia outro. 神様が違う人を送りますか Você vira sal. ら。であなたが塩になっちゃいます。 Mas não é o sal que salga a terra. でもこの血をしょっぱくするそういう塩じゃなくて、 É o sal que fica lá. parado. そこに何にも意味がなくただ立ってるだけの塩。 Num lugar que árido, que tem enxofre, fogo, 硫黄が
で火があって近づくことも困難な場所の塩。É um sal num lugar que não precisa de sal. 本来塩が必要でない場所の塩。 Deus Todo-Poderoso, お祈りします。全能なる神様、 obrigado porque o Senhor está conosco. 主が共におられることを感謝いたします。 Obrigado, Pai, porque o Senhor fala a cada dia, Pai, nessa igreja. 主が毎日この教会に語ってくださることを感謝いたします。 E todas as falas que estão sendo feitas aqui, Senhor, levam para a mesma direção. そしてここで語られることすべてが同じ方向に私たちを連れて行きます。 Leva para a direção do trono de Deus 主の御座へと向かう道です。 e da forma e da maneira que o Senhor quer. 主の望まれる道です。 Pai, eu te peço no nome poderoso de どう Jesus, か力強いイエス様の皆によってお願いいたします。 cuide de cada um de nós e nos abençoe, Pai, a cada dia. 主がここにいる一人一人を守り、そして毎日祝福してください。 E nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. 私たちの弱みの中で私たち Nos を強くして coloca, ください。 Senhor, diante do Senhor. 主の御前に立てるように、 E que nós possamos dizer, como Paulo disse, quando eu sou fraco, então eu sou そ forte. して使徒パウロが言ったように、弱い時こそ私は強いのだと告白できるようにしてください。 Nos capacita, Pai. 強くしてくださ E い。 nos usa. 使ってください。 Nos usa, Senhor. 私たちを使ってくださ Que い。 nós sejamos, Pai, a luz que brilha nas trevas. 私たちが暗闇の中で輝く Que 光と nós なれるように、 sejamos, Pai, a porta aberta para que o Evangelho chegue ao outro. 福音が届く扉となることができるようにしてください。 Nos dá, Senhor, o dom de obedecer. 従順という賜物を与えてくださ E い。 nos dá, Senhor, o dom da fé. 信仰の賜物を与えてください。 Fé muito grande. 大きな信仰。 Fé que larga tudo para fazer o que o Senhor. すべてを置いて神様に従うことができる深い信仰を与えてくだ Nós さい。 oramos, Deus, no nome poderoso de Jesus. 力強いイエス様の皆によってお祈りいたします。